Estamos ao vivo, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fora do Assunto Pod. Na apresentação deste que vos fala, Jadne Aragão, e o outro apresentador, filho da Dona Ivone, ele, o incendiário, o incrível, Júlio Gomes. Agora pelo menos é filho da Dona Ivone, né? Até o programa anterior era aquela denominação que me trouxe muito problema, né? Questionamentos, muitos questionamentos. Dona Ivone, um beijo, viu? Só porque falou lá, né? Deus te abençoe, os caras são sacanas. Mais um episódio, sexto episódio do Sem Pretensão, não é? Nós chegamos aqui ao sexto, quando na realidade nem imaginava chegar nem à metade do primeiro. O formato do podcast que tanto nos pediam era trazer colegas da área do direito. De repente, já há um certo tempo, antes mesmo da pandemia, disse, não, tem que ser algo diferente. E a gente vinha procrastinando, deixando para depois, agora sim. Vamos começar a falar do que não é do direito. Por isso que o Fora do Assunto pode. Porque a gente traz isso e acaba se enquadrando, né? Pode trazer questionamentos jurídicos, pode trazer discussões jurídicas, pode. Nada impede. Mas o que a gente quer é conhecer o outro, né? Conhecer o que a gente chama de gente comum. E aí, nesta noite, né? Não é porque você faz psicologia, não, viu? Mas é porque já observava há certo tempo nas redes sociais e, obviamente, precisava trazer alguém que fosse autoridade na temática para poder discutir. E na noite de hoje, alguém que realmente vem discutir psicologia, mas claro que a gente vai ali ferroar em outras temáticas, porque fora do assunto pode. Muito bem-vinda, doutora Jessiane. É uma satisfação e tenho a certeza que a gente vai tornar também para aqueles que estão nos assistindo um momento de conhecimento, mas muito mais de experiência e vivências para as vidas deles, né? Que é o que a gente busca aqui. A cada programa a gente se emociona, eu me seguro, ele se segura, mas depois, quando entra no carro, puta que pariu. Tocou alguma coisa. E quando as mensagens começam a chegar, em algum momento eu chorei. Tenho que falar a verdade, né? Algumas coisas tocam, alguns momentos, algumas situações tocam. E melhor para isso, obviamente, trazer alguém que é da psicologia e que transita em outras áreas para trazer conhecimento para pessoas que querem alçar voos, né? Então, seja muito bem-vinda e estaremos aí com pouco menos de 60 minutos discutindo muita coisa. Tá não, Jadne? Com certeza. A minha primeira pergunta, todo mundo já sabe qual é a primeira pergunta. É clássica. Foi trazida, obviamente, por ser uma profissional da área da psicologia, por ser mentora, por estar aí tratando com empresários, né, com aquelas pessoas que lidam com o ramo empresarial, conhecimentos. Mas, até chegar a isso, você era, não a doutora, mas era Jessiane. Isso. Quem é Jessiane? Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. Primeiramente, é uma satisfação imensa participar desse momento. Já vou deixar muito claro para vocês, de todas as experiências que eu tive, essa vai ser a primeira que eu vou falar sobre mim, tá? Então, tanto nas redes sociais, quanto entrevista, rádio, TV, eventos, palestras, treinamentos, as pessoas nunca me perguntam o por trás, né, da profissional. Então, de fato, essa é a primeira vez que as pessoas vão saber e se aproximar de mim enquanto pessoa, né? Quem é a Jessiane? Eu acho que eu digo assim, tem um termo que é um grande amigo meu, que também já foi meu mentor, que utiliza, que é Fabiano Montes, que ele diz assim: eu não sou nem pessimista
nem otimista. Eu sou possibilista. E esse termo ficou muito fixado para mim, porque eu sou um ser que cria muitas possibilidades. Eu sou um ser que eu digo que eu sou apaixonada por gente. Aquele maior desafio. Sabe as pessoas que fogem do problema? Eu sou aquela pessoa que corre para abraçar o problema. Porque eu amo resolver problemas. Então, isso já vem desde da minha infância, né, da minha adolescência, vem dos repertórios que eu tenho em casa. Então, eu tive 2 modelos diferentes de funcionamento, do meu pai e da minha mãe. E a minha mãe, ela tem uma história de vida que ser guerreira é o topo, né? De tipo assim, aquela pessoa que luta, tá em dificuldade, arruma a solução e você consegue, você cria a solução e nunca entrar no campo da paralisação. E foi justamente esse repertório, essas mudanças, essas frustrações que aconteceram que foram me fazendo conduzir uma escolha para o campo da psicologia, né? Então, eu sempre amei muito pessoas, amei muito as dificuldades que apareciam e comecei a minha jornada profissional como professora, né? Professora infantil. E até para chegar aqui enquanto profissional, eu passei justamente pela frustração. Meus pais vieram ali sempre de uma base muito sólida. Meus pais até hoje têm uma base muito sólida, mas houve um momento na minha vida que eu disse assim, foi o pior momento do meu pai falir, né, que foi na minha adolescência. Tinha outros momentos, né, podia ser antes, depois, mas não, foi bem na adolescência. E eu estudava num colégio que exigia ali um posicionamento de status, de privilégios, e eu já não conseguia mais sustentar. Então, meu pai faliu no meu, 2º, 3º ano do ensino médio. E aí eu via meu pai super preocupado, minha mãe disse assim, os meus filhos não saem da escola particular, porque o que eu posso dar a eles é o melhor do ensino, é o conhecimento, e depois eles pegam o conhecimento e fazem a escolha deles. E aí eu vendo todo aquele cenário, eu tinha ali mais ou menos 16 anos, e aí a primeira coisa que eu fiz foi chegar na escola, fui falar com a madre, eu estudava no Colégio São Francisco, e aí eu fui falar com a madre o seguinte, eu disse, olha, meus pais estão falindo, não pode pagar a escola, e eu quero trabalhar aqui para eu pagar a minha mensalidade. E aí ela riu e disse assim, você vai ser auxiliar de turma. E aí me colocou, eu fazia o 3º ano de manhã e à tarde eu ensinava no Colégio São Francisco como auxiliar de turma para quitar o meu colégio inteiro, né? Então eu tirei essa responsabilidade dos meus pais. Então foi a maior alegria para mim, eu chegava feliz. Meu pai super triste porque ele não imaginava que tipo, a gente ia ter que passar por aquela situação de eu estar me responsabilizando. E aí ele diz assim, você não precisa disso. Eu vou me responsabilizar por isso. Ou se não é sobre precisar, é sobre ter a necessidade de me desenvolver e crescer. É por mim, não é somente pela crise que a gente está passando. E aí no ano seguinte eu fui contratada por uma escola particular, comecei a ser professora, no outro ano eu estava ali ensinando, tinha uma turma na rua, né, de 10 alunos, as próprias crianças da rua, eu era professora de reforço deles, então desde os meus 17 anos eu não sabia o que era ficar sem trabalhar. E isso me dava uma satisfação. E foi justamente onde eu entro na experiência enquanto pedagoga, passei na UFAL, fui fazer justamente pedagogia, porque eu já era professora. Então tinha condição, ou você tá na faculdade de pedagogia ou não tem como dar aula. E eu disse assim, oxi, o problema é esse? Vamos para a universidade. E aí eu fui, só que aí eu me deparei com mais algumas deficiências minhas, por imaturidade, ausência de conhecimento e preparação para. Eu tinha alunos que era surda e eu tinha um aluno que ele não evoluía. E eu tentava várias estratégias, já atuava naquele momento enquanto professora com a neuropedagogia, mas ainda assim ele não tinha uma resposta de evolução. E isso me angustiava, porque eu olhava assim, o que é que eu não estou fazendo para essa criança evoluir? E aí ele chegava sempre na sala, ele fazia, ô tia, esqueci, vou sentar. E aí voltava. Eu disse, como assim? Eu não estou compreendendo o que é que acontece no cérebro dessa criança. A pedagogia, naquele momento, para mim, para um anseio que eu tinha, não era o suficiente. E eu disse bem assim, não é isso que eu quero. E aí eu disse, eu quero realmente a psicologia para me especializar no campo da neuropsicologia, que foi justamente para aí que eu fui, para entender o que é que acontecia no cérebro humano, porque a gente respondia como respondia. Então toda a minha trajetória, ela foi sempre pensada onde tem problema e solução. Então quando eu digo assim, quem sou eu sou uma pessoa apaixonada por problemas para encontrá-los e gerar a solução. E eu levo isso para a vida pessoal dos meus pacientes e levo isso para os meus empresários, nas empresas, porque as empresas só me contratam para resolver problema. Entendeu? Você disse que sua família era estruturada. Sim. O que você traz do seu pai e da sua mãe? Nossa, muita coisa.
Tá? O meu pai, assim, eu trago muito a questão do humor, da leveza. Nossa, ele é muito criativo. Não sei se vocês conhecem meu pai. Você que conhece meu pai. Meu pai é muito criativo, ele é muito sociável. Então, assim, ele tem uma facilidade em fazer amizades, em se estabelecer nos ambientes, em marcar. Meu pai, onde passa, ele deixa o legado dele. Ele é muito cativante. Então, a gente brinca muito, o senso de humor da gente é muito parecido. Já da minha mãe, ela é uma mulher de muita força. Ela é muito firme, ela é muito forte. Ela diz assim, é problema, meu pai fragiliza no problema. A minha mãe diz, minha filha, a solução é essa. Ela é muito prática. Então, eu peguei muito, assim, esses dois. Eu trouxe a habilidade social do meu pai, o humor do meu pai, a leveza, a facilidade nas relações e a estratégia da minha mãe. Minha mãe é muito estratégica, muito resolutiva, muito segura e é uma mulher muito forte nesse processo. Então, são os dois pilares, assim, que é muito admirável. Então, hoje, houve um momento na minha vida que na minha empresa a gente fazia processo seletivo. Né? E aí eu sempre encontrei muitas pessoas com muitas habilidades. Exemplo, até na escola, a gente já sabe aquele aluno que era o melhor aluno? E que a gente olha para ele hoje e diz assim, mas cadê ele no mercado de trabalho, que ele não se destaca? Sendo que ele era o 10, 10, 10, justamente por não ter habilidade de socialização. Então essa foi a minha vantagem. Eu estava em um ambiente equilibrado, onde eu tinha força, repertório para enfrentar, para solucionar, para saber aplicar aquilo que eu tinha. E eu também tinha ali a habilidade social do meu pai, que me permitia estar em ambientes e estimulava a aprendizagem. Né? Então, eu sempre tive ali a questão da estimulação, do apoio. Não é à toa que eu sempre disse assim, primeiro dia na faculdade, meus pais foram, tá? Não porque eles precisavam ir, porque eu queria que eles estivessem lá. Então, sempre foi assim. E eu sempre digo isso para eles. Pode ser o primeiro e pode ser que se um dia eu quiser fazer outra graduação, eles vão estar lá novamente. Por quê? Porque eu tenho sempre uma perspectiva. Eu não sei até quando eu tenho os meus pais. A vida, ela é uma caixinha de surpresa. Então, eu sou independente financeiramente, eu sou independente emocionalmente, tenho toda a minha rede de apoio, mas eu tenho o privilégio de ter os meus pais em todas as minhas conquistas. Então, para mim, eles foram a base, porque quando eu não tinha recursos, e eu não estou falando só financeiros, estou falando de estrutura emocional, tudo foram eles que me apresentaram as possibilidades. Então, eu tive esse privilégio de ter uma família estruturada. Então, quando eu estou estruturada, eles têm que fazer parte do processo. É um merecimento. Então, para mim, esse momento é de reciprocidade. Por isso que, quando a gente tem, e aí a gente vai descobrindo isso no campo da psique, a nossa base muito estruturada, as nossas vulnerabilidades, elas são muito mais diminuídas. Porque a aceitação social é mais reduzida, a segurança para tomar decisões é muito mais aflorada. Por quê? Porque a base está muito estruturada. Quando a gente já tem uma fragilidade, uma deficiência de base, a gente vai tentar fazer a compensação em outras relações que ainda não são sólidas, não são muito bem construídas. E essa aprendizagem eu fui tendo deles. A gente não precisa das pessoas, a gente quer estar com as pessoas. É diferente? É o que eu brinco sempre aqui com o meu marido. Eu não preciso de você. Eu quero estar com você. E elas evoluíram, amadureceram e eu estou num processo de amadurecimento também. Então eu consigo trazer esse acolhimento. Mas, fora isso, eu acho que assim, ecoa hoje dessa forma. Hoje ecoa dessa forma e é super leve. E é muito bom, porque você ganha ali o processo de admiração e traz mais pessoas hoje dispostas a construir relações que são reais. Tá? Naquele momento era a maturidade que a pessoa tinha, com a dor que ela tinha, com a percepção e a limitação que ela tinha. Mas hoje as pessoas evoluíram. Elas amadureceram, elas passaram por suas dores. Mas não tem problema, o espadachim, o samurai, o ninja. Cortou o negócio, mas tudo bem. O pirata, quem quiser, né? D'Artagnan, os Três Mosqueteiros, que for. Mas eu vou complementar. Vou deixar hoje você de lado. Você é da psicologia, vou deixar você de lado. Já que você não trouxe isso para você, somente depois de se formar, tem filhos. Tenho um filho. E quando aquele sinal de alerta, dizer, isso parece com aquilo que eu vivenciei, como é que
que você age? É mãe ou é a psicóloga? Olha, eu sempre busco equilibrar, sabe? Não como a psicóloga, uma coisa que eu me policio muito. Eu não quero ser e não sou a psicóloga do meu filho. Eu quero ser a mãe. Entendeu? A mãe é muito maravilhoso, gente. Nossa, tem uma margem de erro absurdamente perdoável. Mãe é santa, então, por favor, quero ser psicóloga do meu filho, não. Vai ter outra pessoa para isso. Mas, assim, dói. Claro, né? Hoje, graças a Deus, a gente montou essa estrutura e meu filho também é muito favorável. O meu filho, você não precisa inserir ele se insere sozinho. Ele é exageradamente sociável, ele é muito inteligente, muito comunicativo, ele tem 7 anos, conversas riquíssimas assim, seleções musicais muito maravilhosas que você olha assim, você se encanta. E aí ele consegue se posicionar nos ambientes, e hoje, das duas bases, a gente não sofre esse resquício de preferências, né? Pelo menos nos contextos que a gente está mais inserido, não. Quando há situações isoladas que remete, aí eu sempre vou para uma autoanálise. Peraí. O impacto dessa dor realmente é um fato? Ele aconteceu e foi intencional para ele? Ou isso aqui é uma dor que é minha, que ecoou por uma dor do passado? E aí eu sempre vou refletir sobre isso para não transferir e projetar para ele frustrações e dores que foram minhas, porque não tem nada a ver com ele, né? E muito menos trazer para ele uma leitura de dor e de sofrimento de coisas que já passaram, porque senão ele vai deixar de ter a experiência dele, a percepção dele, a leitura dele sobre as relações para ver através da minha dor. E não é a vivência dele, né? Então, hoje a gente tem duas bases, tanto a família paterna e a materna, que são extremamente acolhedoras. São duas bases. Então, assim, hoje a gente, claro, sempre fica muito na materna, que é o meu lado, porque é minha mãe que faz todo o processo. Quando a gente sai, trabalha, viaja, a gente viaja muito. Então, minha mãe sempre ficou ali com a responsabilidade, visto que a minha sogra ainda tem mais netos. Lá na minha família é só o Arthur, né? As outras minhas sobrinhas são grandes já. Uma mora em Maceió e a outra tem 18 anos. E na casa da minha sogra, não. Tem mais 4 meninos, uma escadinha, né? Então, a gente deixa lá na base e, assim, sempre que vai, socializam muito bem, interagem muito bem. Então, a gente não sente esse impacto. Mas, é claro, se vier essa situação, eu sempre vou recorrer a isso aí. Claro que, humanamente, eu vou sentir aquele, eita, será que... Aí depois eu paro e digo, não, peraí, vamos lá. O que é realmente um fato e o que é uma interpretação de dor, para poder separar e nunca levar para ele. Vou trazer para ele as dores que são deles. Vou ajudar ele a auxiliar, a sentir as dores, os trauminhas que ele vai ter e precisa ter, né, para criar repertórios de enfrentamento, mas levar o meu para ele, ou projetar, ou fazer ele ver minha realidade, não. Então, Okay. é esse cuidado que eu tenho. Confirme para mim, você começou sua vida profissional como professora. Isso. Depois você vai para psicologia. E como foi o início dessa nova carreira, dessa nova experiência, enfim, que você estava florescendo com a identidade firmada, enfim, como foi isso aí? Olha, foi bem desafiador. Por que foi bem desafiador? Porque eu já comecei, quando eu comecei o curso na UFAL, existia uma coisa que a gente chamava de tronco inicial, que era comum a todos os cursos, né? Não sei se tem até hoje, depois da mudança da grade, né? Acho que retirou. Algumas faculdades conseguiram manter e outras não, estruturaram de uma forma em que apenas pouquíssimas disciplinas pudessem ser comuns aos demais cursos. Pronto. E aí eu venho daí. Então eu faço os 2 primeiros períodos aqui na UFAL de Arapiraca e aí eu faço a reopção para psicologia, que é quando eu entendo que eu disse, não, tá, é limitado para mim, quero ir para lá. Então eu chego na psicologia no 3º período. Eu caí de paraquedas, uma turma que já estava consolidada, gente. Eu não tinha repertório de comunicação. Tá? Um detalhe importante. Até o 3º ano do ensino médio, eu não apresentava um trabalho na escola. Tá? Eu morria de vergonha. Eu vim descobrir, depois que eu já era profissional, que o que eu tinha no ensino médio eram crises de ansiedade. Eu passei no período do ensino médio
1 ano e meio fazendo tratamentos, questão de cefaleias tensionais que eu tinha, tratamentos muito fortes. Eu ia para ressonância direto, tentavam descobrir o que é que acontecia com o meu cérebro, achando que tinha alguma coisa. Era amato, cloridrato de propanolol, sandomigran, sempre muitas medicações fortes. E o médico neuro só dizia assim: Jéssica, a gente a cada 3 meses vai mudar, porque você não está dando resposta. E a gente precisa descobrir o que é que acontece. E o que era, depois eu fui descobrir, era crise de ansiedade. 2010 eu tô falando, ou seja, a gente tá tão perto e ao mesmo tempo tão distante do que a gente comunicava sobre a ansiedade e a percepção. Então até lá eu não apresentava trabalho. Eu era aquela pessoa que sentava na frente, estudava, implorava: professora, pelo amor de Deus, uma prova, mais trabalho não. E quando era trabalho eu fugia. Então eu chego lá no ensino, na graduação, no 3º período, e eu chego hiper focada. Eu sempre fui muito focada. Só que eu não tinha tantas habilidades assertivas de socialização. Eu não tinha WhatsApp. Todo mundo era viciado em WhatsApp. Eu não tinha nenhuma rede social. Eu era contra a rede social. E eu não era assertiva na comunicação. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil socializar, né? E aí eu ainda não tinha o que eu treino muito hoje nas minhas equipes de líderes. Eu não tinha regulação de ego. Então eu era assim, hiper focada. Então diz assim, o meu foco é estudar. Então eu vim para estudar. E aí eu me privava de socializar com as pessoas porque eu achava que era perda de tempo. Não é. Tá? Socialização é extremamente importante. Mas para mim, naquela maturidade que eu tinha, era perda de tempo. Então as pessoas, vamos participar do trote. Eu disse, não tenho tempo para isso. Vamos para ali. Eu disse, não vou. A pessoa disse, Jéssica, o WhatsApp pra gente botar você no grupo. Eu disse, eu não gosto de WhatsApp. Nossa, a minha turma me detestou. E aí eu já cheguei dizendo assim, eu vou representar o estado de Alagoas em Brasília. Professora, eu não vou poder vir essa semana. Aí todo mundo disse, ela vai... E eu fui mesmo, né? E aí as pessoas já ficaram, tipo, muito assim, toda a premiação eu ganhava, toda a premiação. E aí tinha uma professora que dizia assim, Jéssica, eu sei que você ama falar, porque o que eu me desafiei. Quando eu saí do ensino médio, sem falar nada, e eu era prejudicada por isso, eu me determinei. Nada, eu disse, quer saber, a partir de hoje eu não paro de falar. Eu vou me posicionar e vou falar. Eu tremia, eu chorava, mas eu falava. Então, quando eu chego na universidade, eu começo a apresentar trabalho. E aí eu tremia, até Carlone hoje é meu amigo, né, social, lá pra casa, mas era o meu professor, Marcelo Carlone, e eu lembro como hoje eu fui apresentar um trabalho na sala, e aí, olha só, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e eu vou falar sobre a obra, e eu digo assim, então, eu acho... Aí ele disse, você não acha nada. Quem acha é o autor. Entendeu? Aí gente, imagine eu que não tinha repertório de falar, de apresentar. Eu morri, eu olhei na minha cabeça e disse, não quero saber, na próxima aula eu falo. E aí na outra aula, foi em dupla, eu e Pamela, nunca vou esquecer de Pamela, porque quando foi, eu disse, agora apresentar o trabalho. Quando eu terminei de apresentar o trabalho, ele olhou assim e fez, dessa vez, a Pamela foi melhor. Meu Deus. Aí eu parei e disse, caraca, olha o que o meu cérebro fez naquele momento. Ele parou e disse, caraca, se dessa vez ela foi melhor, logo na outra, mesmo ele me dando fora, eu fui melhor. E foi por aí que eu fui buscando solução. E aí ele passou um trabalho, que ele sabe, eu tenho esse trabalho até hoje. Nesse trabalho do Carlone é fascinante. Era o que faz do Brasil, Brasil com B maiúsculo, Brasil com B minúsculo, de Roberto da Mata, e Casa Grande Senzala. A gente teve que fazer um fichamento disso. Uma turma de 60 alunos, tronco inicial, todo mundo dizia assim, era assim, ninguém entendia. Eu disse, minha gente, eu acho que era assim. Aí dizia, não, você não entendeu, foi nada. E o pior, que eu não entendia nada do que eles falavam. E aí ninguém também dava credibilidade à minha fala. E eu disse, tá certo, eu vou fazer do jeito que eu entender, não tô entendendo vocês não me entendem, fiz sozinha, fiz do meu jeito. Só uma pessoa acertou o trabalho do Carlone, que foi eu. Mas ele só disse no final do semestre. E aí eu fiquei muito frustrada, porque, tipo, todo mundo esperando, gerou expectativa pra todo mundo. Foi o Júlio, foi não sei quem, foi não sei quem, foi não sei quem, foi não sei quem. Mas nunca era a Jess. E aí quando sai o resultado da Jess, todo mundo faz... Mas só ela mesmo tinha entendido, né? Então, aí eu já cheguei, tipo assim, é isso. Eu não vim pra fazer amizade, mas eu tinha um comportamento reativo por medo de sofrer, tá? Justamente para não passar pelo sofrimento das relações, porque se relacionar dói. A gente passa por frustração, a gente passa por dor, a gente passa por perdas, por conflitos. Então eu fui hiper focada para não passar pelo sofrimento das relações sociais. E aí acabei entrando num comportamento reativo e disfuncional. E aí não gerei amizade com as pessoas. Então era muito mais difícil para mim.
Porque o trabalho, sempre fui muito fazer trabalho sozinha. Então era sozinha, mas as pessoas diziam assim, Jéssica, é pesado fazer com você, porque a gente fica aflito. Porque você é muito assim, é muito metódica, é muito certinho. Se a gente esquece uma vírgula, a gente fica com receio de explicar isso para você. E aí eu fui percebendo que isso não era bom para mim. Mas aí eu fui amadurecendo no processo da graduação, né? Então, assim, eu chego lá caindo de paraquedas, saio já no mesmo período para representar um estado, e na habilidade horrível, comunicação nem se fala. E aí chegou uma professora para mim e disse assim, Jessi, para de falar um pouco na sala de aula. Tu fala demais, você inibe as pessoas. Aí eu parei assim e disse, caraca. E aí trouxe pra mim. Aí veio o meu outro professor e disse, Jéssica, se você inibe as pessoas é porque elas não têm capacidade de falar. Fala mesmo, eu digo agora quem eu ouço. E aí eu ficava naquele, e aí ouço, você o que era mais cômodo pra mim. E aí eu fui amadurecendo com muitas pancadas na graduação, mas foi a psicologia que me ajudou muito. E aí o que é que eu faço? Quinto período de psicologia eu começo palestrando. E palestro até hoje. Então, enquanto os meus colegas estavam só estudando, eu já palestrava. A minha primeira palestra foi sobre os processos neurais da ansiedade para pré-vestibulandos, né, que foi no Colégio Santa Esmeralda, ainda levei um professor junto comigo, e daí eu não parei. Eu entrei em comissões de prevenção ao suicídio aqui do município, montei todo o material de prevenção para trabalhar nas escolas, então sempre estava envolvida em comissão, então sempre tinha escolas públicas para a gente ir, para dar palestra. O IFAL, desde o meu quinto período, eu tenho parceria com o IFAL, desde o de Palmeira quanto daqui, que desde o quinto período eu palestro todos os anos no Instituto Federal de Alagoas. Então, assim, eu fui criando outras margens e fui aprendendo a socializar com os adultos. E aí isso foi me ajudando a crescer muito profissionalmente. Puxa, do ensino médio sem falar. Sem falar. A palestrar a partir do quinto período. É. Quando foi que você, assim, essa palestra, sua palestra, como foi essa primeira palestra? Olha, foi fascinante. Eu tremia que nem vara verde, tá? Mas eu dizia assim, é isso que eu tô. O que é que acontece? Eu sempre amei falar. Eu sempre amei me comunicar, eu sempre amei interagir, só que eu fui poldada em um determinado momento. E aí, até eu fazer a minha autoanálise e entender que isso foi... Por isso que em uma das minhas palestras, né, eu tenho a musiquinha do Homenzinho Torto. O que é que aconteceu aos 7 anos de idade, que é onde eu travo? Eu travei dos 7 anos até o ensino médio, até o 3º ano do ensino médio, que foi onde eu tive ali o declínio. 7 anos de idade, imagina aquela paixãozinha platônica, infantil. E aí tinha um rapazinho na minha frente que eu achava muito bonitinho, dizer assim, que era o primeiro amor. E aí a gente tava dançando o Homenzinho Torto. Uhum. Né? Então eu era muito desinibida, sempre participava de apresentações de escola e tal. Amava fazer isso. E aí a gente dançando, ele olhou pra trás e disse assim, que horrível. Se eu fosse você, eu sentava. Você já viu que você dançando é feio? E aí era a pessoa que eu gostava. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente dá um poder muito maior pra ela. E ela acaba tendo um controle sobre as nossas decisões. E aí eu parei assim, imatura ainda, né? O lobo frontal em desenvolvimento. E eu sentei. E aí eu sentei mesmo. E aí quando a professora dizia assim, vamos apresentar trabalho, eu não ia. Por quê? Porque eu ficava com medo do que como ele estava me julgando. Uhum. E aí eu ficava me escondendo dele o tempo inteiro. Isso no meu primeiro ano do ensino fundamental, 7 anos. E aí eu comecei a internalizar essa frustração. Então, todas as vezes que eu ia à frente de um público, eu imaginava as pessoas estarem mandando eu sentar. Que aquilo que eu falava não era relevante, não era significativo. Então, isso me limitou, me poldou. Quando eu chego no 3º ano, e quando é que eu faço essa autoanálise? Quando eu começo a ser professora de alunos de 7 anos, tá? Foi que aconteceu, quando eu era professora infantil, e eu era professora que justamente eu via as dificuldades dele, gente, eu ia vestida de Emília, sabe? Eu sempre me fantasiava eles para a semana da leitura. Porque os que não sabiam ler, a gente fazia contações de histórias pela criatividade, para que todos pudessem se aproximar e ter prazer pela leitura. E aí, um aluno meu estava com essa dificuldade de apresentar e outro começou a mangar dele. E aí ele começou a entrar no comportamento passivo. E aí foi quando eu recuperei essa memória de, eu fiz isso.
E olha a consequência que isso me gerou. E aí eu comecei a me aprofundar na minha memória e trazer um repertório diferente para os meus alunos. E aí eles foram conseguindo ter uma socialização, uma compreensão, uma empatia muito maior entre eles. E eu também fui me curando ali das inseguranças que eu tinha. E eu fazia, não faz sentido eu estar ensinando isso para eles e não aplicar para mim. A partir de agora eu vou falar. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Então foi um traumazinho que eu tive aos 7 anos e que eu só consegui entender o impacto dele quando eu era professora de alunos de 7 anos. Então eu sempre digo, o meu autoconhecimento só começou quando eu gerei vínculo e tive a experiência com os alunos. Então foram as crianças que me mostraram o momento que eu travei de algo que era tão importante para mim. Uma coisa é você não ter a necessidade de se comunicar. Você tá com a falta da fala, da interação, não é um problema. Você tá bem com isso, você tá bem resolvido. Comigo, não. Eu tinha necessidade, eu gosto de falar, de interagir, de rir, de brincar, de estar com as pessoas, de estar ensinando as pessoas e aprendendo com as pessoas. Então, não ter essa oportunidade, para mim, era sofrido. Né? Então, foi isso que aconteceu. Para você, qual é o maior mito dentro da sua experiência profissional, dentro da sua profissão, o que as pessoas chegam para você como clientes, como pacientes, e levam às vezes algo que, por repetidas vezes, já ocorreu com outras pessoas. Qual é o que você acha? O que mais se repete? Que ser forte é não sentir dor. Que ser forte é a ausência de dor. Entendeu? Eu acho que esse é um dos principais mitos. As pessoas dizem assim, mas eu sou forte, eu não preciso passar por isso. Eu sou forte, eu soube lidar com isso. Eu sou forte, isso aqui é desse jeito. As pessoas não percebem que o ser forte também faz parte do reconhecimento das próprias emoções. De entender que a frustração faz parte e é um processo que nos ensina diante do erro, que nos proporciona o próprio amadurecimento. Então, as pessoas fogem do erro porque é muito difícil a gente se encarar. Sabe, a gente olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu tô bela hoje. Mas a gente olhar no espelho e dizer, caraca, eu não sou tão boa assim. Eu tive uma ação que prejudicou alguém, mas eu não quero ver, então é culpa da pessoa. Né? A ausência de responsabilidade nesse processo. Então, muitas pessoas passam pela frustração, pela dor e dizem assim, eu sou forte. E o ser forte é, eu não preciso sentir. E esse é um dos maiores mitos. A gente precisa sentir, a gente precisa entender para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa superar aquilo ali e criar uma nova história sobre. Então, acho que um dos principais mitos é esse conceito de vamos ser antifrágil. Né? Não tem que sentir nada, isso é frescura. Né? Essa ausência de entendimento sobre as próprias emoções faz com que a gente não tenha regulação emocional. E na ausência de regulação, a gente passa a ser reativo. E a reatividade, ela gera um prejuízo que é uma bola de neve. O processo de amadurecimento, ele faz com que a gente entenda que ser forte, ele exige você reconhecer, saber o momento de fragilizar, de sentar, de chorar, de entender a causa da dor, de levantar e reinventar a história. Tá? E reconhecer ali, acertei, errei, é isso. Mas anular o processo e dizer que as dores não há, isso aqui não me incomoda, isso aqui não me impacta, isso aqui... Eu acho que é um dos maiores mitos, sabe? É mentir pra si e querer mentir pros outros. E a parte mais triste é que essa narrativa, ela vende. Ela é muito comercializada. Sim. Então, assim, vamos ser antifrágil. Agora a solução é todo mundo é mimimi. Tá, o que é mimimi? É difícil ouvir, gente. É doído ouvir. Não é todo mundo? Você tá fazendo psicologia? Sim. Pois é. Um dos maiores desafios, a maior ferramenta do psicólogo é a escutativa. E ninguém tem paciência para ouvir porque o mundo está correndo, a gente precisa entregar resultados. Então, dizer assim, imagine, principalmente hoje, eu estou num momento muito bacana, a gente fechou com 2 grandes... Já pode falar, né, que a gente já fechou mesmo? A gente já fechou mesmo, a requisição já está tudo certo. Nunca falo dos meus projetos antes de fechar, sabe? É algo meu, diga assim, depois eu falo. A gente fechou com 2 grandes empresas agora para treinamento de líderes, né, que é Claro e iFood. E dentro das nossas bases de treinamento, é regulação emocional. É autoconhecimento. Porque como é que eu vou liderar alguém se eu nem me autolidero? Então, a escuta, ela faz parte. Quando a gente vai falar de comunicação assertiva, como é que eu falo bem? Primeiro você tem que ouvir.
Só que às vezes a gente ouvir a lamúria do outro, o sofrimento do outro, é cansativo, a gente não quer. E a gente faz o quê? Isso é frescura. Vamos vender uma teoria que é muito mais prática. Então, vamos ser todo mundo antifrágil, não precisa, isso aqui não impacta. Por quê? Porque ocupa... Mas não acaba mais essa facada. Meu Deus. Foi demais. Eu tenho curiosidade. Não, antes da sua curiosidade, calma. Guarde, já vai? guarde. Antes da sua curiosidade. A escutatória é o principal mecanismo, o principal instrumento da sua atividade. Então, vou utilizar a lógica mais comum. O tempo que você passa atendendo pacientes, né, até por você, princípio seu de escutatório, ele tira, aspas, muito tempo. Você não é que perde tempo, você investe. Então você passa muito tempo com o paciente para poder entender as dores dele e até para poder chegar a um determinado diagnóstico, né? E aí no sentido muito amplo. Mas e aí, como é o cotidiano da pessoa? Da pessoa Jessiane? Meu cotidiano? Sim. Olha... Porque você não é o tempo todo 100% psicóloga. Não. Nem 100% palestrante. Nem 100% palestrante. Isso. Não. Nem 100% mãe. Você tem outros papéis. Nem 100% esposa. Muitas outras representações. Isso. Então, como é que é a minha rotina? Normalmente lá, pronto. De terça a quinta, o dia inteiro eu tô no consultório. Manhã, tarde e noite. Tá? Segunda, sexta e sábado eu tô pras empresas. Então, tô treinando sempre com pessoas. Quando eu chego à noite, aí vem os meus momentos de tempo de qualidade. Eu sempre digo isso. Meu filho não tem tempo de abundância. Ele tem tempo de qualidade. Então, eu busco gerar ali momentos significativos, ricos para ele, na possibilidade que eu tenho. Então, se eu tenho aqui 1 hora, é 1 hora para a gente marcar a infância, construir memórias de infância. É conversar, é acompanhar ele nos estudos, é tirar dúvidas, é ter conversas ricas que deixem uma aprendizagem, é trazer exemplos para ele, é assistir, né, muitas vezes, porque também às vezes eu estou muito cansada, então estrategicamente não façam isso, ou de vez em quando façam, tá permitido também, né? De vez em quando a gente diz assim, vamos jogar um Roblox, bota aí qualquer coisa só para eu não ouvir nada, tá? Faz parte também, né? É até uma dinâmica interessante, a gente, antes do meu esposo de a gente ter a mesma empresa, meu esposo sempre chegava em casa com muita expectativa, então passava o dia inteiro ouvindo, chegava em casa ele queria conversar, e eu tipo... E você... Meu Deus. Ele quer falar, eu disse, não, eu só não quero ouvir. Não quero ouvir. Aí ele, mas então, olha, mas você chegou agora, eu digo, mas eu não quero ouvir, só um pouquinho. O dia Só todo um ouvindo. pouquinho. E aí, quando ele começou na empresa, a gente tinha um dos processos que é pesquisa de clima organizacional. E a gente leva em média 1 hora com cada colaborador da empresa. E aí ele começou a fazer o processo de... Desculpa, né? Nossa senhora, foi muito engraçado. Terminou o primeiro turno, ele fez... Aguento Como você aguenta? Não é a prática dele, porque ele é muito da tecnologia e tal. E é muito mais objetivo. E de repente ele não, é você aqui falando. E a pessoa falando e eu querendo dormir. E, tipo, ele não para de falar. Né? Então, assim, realmente é uma habilidade que eu tenho. Eu amo ouvir, mas também cansa. Por quê? Porque a escuta do psicólogo, ela não é uma escuta aleatória, ela é uma escuta analítica. Então, você está lendo as entrelinhas, a intencionalidade, a emoção em cada frase, a contextualização que se aplica, as expressões que vêm de acordo com alguma argumentação. E eu treino muito também dentro do consultório a questão de leitura corporal. Né? Então, tipo assim, como é que você se apresenta? Como é que você se posiciona? Ai, Jéssica, eu falei isso e deu um prejuízo. Tá, mas como foi a forma que foi falado? E aí tem as técnicas de roleplay, tem muitos treinamentos. Muitos empresários, eles vão treinar habilidades para se apresentar em público. Então, tem tudo isso. Né? Então, é esse processo muito interativo. Então, eu sou uma pessoa, eu digo assim, eu sou ambivertida. Né, que é um termo aí disputado na psicologia. O que é uma pessoa ambivertida? É aquela pessoa que tem uma alta habilidade de socialização, mas ela é extremamente introspectiva. Então, eu tenho a habilidade de socializar, eu sempre digo assim, eu tenho a minha casinha emocional, tá? Então, eu limito cada relação. Então, você vai olhar meu Instagram, você vai ver que sempre tem muita gente em minha volta, mas na minha vida pessoal é assim, é restrita.
Minhas relações são antigas, são poucas e são sólidas. E eu não tenho necessidade de mais. Né? Então, eu sempre me relaciono muito bem com pessoas, mas o meu grupo é restrito. Até porque eu disse assim, para ser meus amigos tem que ter muita maturidade. Porque não espere que eu esteja ligando o tempo inteiro, mandando mensagem o tempo inteiro, estando na casa de todo mundo lá em casa. Não tô. Porque minha vida, ela já é dinâmica. Então, quando eu tô em casa, eu quero estar com a minha família, com os meus, com aquele momento que a gente já não vivencia tanto pela nossa dinâmica. E não é só a minha, né? Acho que todo mundo, a gente tem um horário corrido de trabalho. Então, assim, a minha rotina, ela é muito tranquila. Eu tô em casa, a gente em casa, às vezes assim, a gente sai, a gente viaja, a gente hoje faz parte da mesma empresa em nichos diferentes, ele é financeiro, eu sou aqui treinamento e desenvolvimento humano, e aí quando a gente viaja para as empresas, aí a gente viaja juntos, aí nas viagens a gente aproveita, né, os momentos, aí muitas vezes levo o Arthur, aí eles ficam vivenciando e eu na empresa trabalhando, então por aí vai, mas assim, é muito tranquila, eu gosto da minha vida muito tranquila. Sabe, são raros, mas não gosto muito de shows, não gosto de coisas muito agitadas, eu gosto mais de coisas calmas, serenas, que eu acho que é o meu ponto de equilíbrio. E aí eu sou ao mesmo tempo que eu sou calma, eu sou extremamente agitada. Por isso que a minha vida é um equilíbrio entre treinamentos e empresas, porque é uma agitação, e é o consultório, que é a calmaria. Né? Então tem para mim esses dois pontos essenciais para manter o meu equilíbrio. Eu gostaria muito de, no futuro, combinar clínica e palestras. Sim. A curiosidade que eu ia dizer é o seguinte: até que ponto a clínica te ajuda a palestrar? O que é que você leva da clínica para as palestras? Olha, primeiro vem muitos casos, né? A gente tem uma coisa extremamente importante na psicologia, que é o sigilo. Então, a gente preserva o nosso paciente. Por isso que vocês vão olhar o meu Instagram. Eu sempre, para minha ética profissional, ela é essencial e é a base de tudo. Ela é inegociável. É aquele valor inegociável. Então, você vai olhar meu Instagram do começo ao fim lá, e tá a minha trajetória toda, desde que eu sou estudante até agora, de baixo para cima, é a minha trajetória profissional. Então, assim, você não vê a exposição dos meus pacientes. Meus pacientes, eles podem se expor e podem me expor, eles sabem. Mas eu não exponho os meus pacientes. Eu exponho as minhas empresas. Eles sim, mas os meus pacientes não, justamente pela questão ética. Porque eu entendo que o meu paciente, quando ele me busca, ele está no maior momento de vulnerabilidade. O que ele não quer é marketing com a dor dele. Então, meu paciente não está no meu Instagram. Tá? Eles me seguem, me acompanham. Muitas vezes eles me marcam e aí eu coloco carinhas assim em cima para as pessoas não ir lá, né? Até que eu descobri que meu paciente diz assim: ô, doutora, você sabe que não faz muito sentido, né? Que a pessoa clica. Aí é trabalho da pessoa. Aí eu disse: eu tentei. Ela, doutora, mas se eu que marquei? Então é porque é pra você postar. Eu disse: não, tudo bem e tal, deixa lá. Aí agora eu já nem escondo mais, porque eu descobri que não fazia sentido. Mas assim, a experiência, né, é muito diferente. Os livros, a literatura, as teorias, elas trazem toda uma fundamentação e um contexto, domínio de técnicas, de estudos que aconteceram lá no passado. Você está aqui presente com as pessoas, com dores reais, com dia a dia real, com a confusão mental real. Então, assim, lhe passa uma sabedoria, lhe passa um domínio que quando você vai para uma palestra, que você vê uma expressão, que você vê uma fala, você consegue ter insights com muita velocidade. Você consegue captar ali o que é que está acontecendo e com sua fala ela fica muito mais fundamentada. Você consegue fazer intervenções ali que a pessoa faz: caraca, como é que ela fez? Ela realmente adivinha? Né? Tem uma bola de cristal? Cara, meu filho até hoje ele acredita que psicólogos lê mente. Tá certo, dependendo Aí da ele faz, idade. às vezes eles: mãe, o que é que você acha que eu tô pensando? Eu digo: jamais um psicólogo revela seus segredos. Aí ele: mãe, eu disse: eu sou mãe, né? Eles: papai, tá vendo? A mamãe sempre acerta. Eu digo: é isso aí, filho. E ainda é psicóloga. Eu digo: é isso aí, filho. Heroína. É uma forma de manter o controle, né? O controle das massas. Tá, mas a gente leva essa aprendizagem, esse insight, a fundamentação. Autoridade. Autoridade. Ótimo. Quando começou, como começou e por quê? Ligar a sua profissão ao conceito de empresa. Foi no meu primeiro ano de profissão.
Eu saí da graduação dizendo assim, eu só trabalho em hospitalar. Eu sou psicóloga hospitalar. As meninas na graduação, eu sempre fui de salto, né, pra aula, sempre. As meninas assim, Jéssica, você é muito organizacional. Eu disse, jamais. Eu não gosto de organização, eu não gosto de empresa. Eu vou para o hospital, ninguém tira o jaleco de mim. Passei um ano de estágio no HE, né, foi uma experiência riquíssima. Trouxe um projeto na neurologia, junto com a neurociências e tal, e a neuropsicologia, foi muito bacana. Só que aí no meu primeiro ano de profissão, eu estava na Embaixada Feminina, fazia parte do movimento de empreendedorismo de mulheres, e aí eu já tinha palestrado na análise quando eu era estudante, e aí eu fui para a Embaixada. E eu sempre sou muito de ficar caladinha em todo evento no começo. Então eu ouço as pessoas, vejo a maturidade, o que é que eles estão preparados para receber e tal. Sabe, perto de finalizar o evento, aí eu comecei a dar as minhas considerações. Tal, comecei a pontuar e todo mundo parou assim. E aí Neuzete olhou pra mim e disse bem assim, eu vou marcar uma consulta com você. E eu disse, tá certo. E aí Neuzete foi pro meu consultório. Chegou lá, ela trouxe algumas situações da empresa, tal, comecei a auxiliar ela, direcionando. Ela disse, pronto, era só isso que eu queria. Monta uma proposta que eu quero você trabalhando na minha empresa. E aí eu parei assim e disse, tá bom. Vamos lá, nunca quis empresa. Quem disse isso? Quem disse era mentira? Eu quero empresa. E aí eu ouvi toda a demanda dela, criei uma proposta e a gente fechou contrato de 2 anos, eu prestando serviço para a empresa dela e ela começou a me indicar para vários outros clientes. Já comecei com treinamento de liderança ali e aí dela... Ela já mandou para Aracaju, aí eu fui treinar outra empresa em Aracaju, em Major Isidoro, e saía vindo mais cliente, e aí eu parei assim e disse, meu Deus, como isso é apaixonante. Que raiva. Eu liguei para a Anne Maia, foi a minha colega da faculdade da época, eu disse, olha, só para lhe dizer que você sabia mais de mim do que eu mesmo. E ela disse, você se encontrou na psicologia organizacional, né? Você não saiu daqui mais não. E a hospitalar tá lá. Não me vejo mais. Não faz parte. Nesse momento da minha vida, não. Então, assim, quando eu fui encontrando as pessoas, vendo as dores das pessoas, as dificuldades, as inabilidades, eu fui trazendo técnica. Elas foram se performando, entregando resultados maiores, mostrando crescimento, crescendo dentro da empresa. Eu disse, poxa, é isso que eu quero. E aí eu fui nichando, e aí fiquei com o consultório e nas empresas. E hoje a nossa empresa atua para Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então já tenho esses 3 estados e agora a gente está crescendo para Campina e futuramente para Mossoró também. Que bom que você falou isso. Eu já estava pensando em perguntar e você só confirmou. Está evoluindo, está crescendo, né? E no âmbito dessa mentoria, consultoria empresarial. E vai chegar o tempo de você estar com muitas empresas, né? Uma agenda lotada. E como é que vai ficar o consultório? Todos meus pacientes perguntam isso, tão temerosos. Como é que vai ser essa transição? É engraçado, porque tem 2 pacientes meus que eles se conhecem, e aí eles ficam brigando, um dizendo assim, ela vai abandonar o consultório. A outra diz, não, ela ama o consultório, ela não vai abandonar. Aí eu disse, vocês estão falando de vocês? A vida de outra pessoa. E a gente ri muito sobre isso. Eu já diminuí muito o consultório, né? Antes eu ficava de segunda a sexta no consultório. Hoje eu já não consigo mais. Então, por isso que eu vou manhã, tarde e noite, tá? Só 3 dias, porque eu encaixo os outros dias na empresa, ou às vezes, tipo, sair do consultório, eu corro para alguma empresa, né? Durante a semana à noite. Hoje eu ainda não tenho pretensão em abandonar o meu consultório, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento e a transformação que acontece lá. E eu sempre trago, porque é muito mágico. As pessoas, elas querem respostas rápidas para uma mudança de comportamento. Então, eu sempre digo isso, olha, se a mudança ela é abrupta, em um intervalo de tempo muito curtinho, não se sustenta, não é real. Às vezes a pessoa tem 30 anos, 40 anos, vem com um padrão de comportamento, aí de repente, mudou tudo. Não é assim que funciona. Não sustenta. Na primeira aversivo que ela receber, ela retrocede. Porque ela vai dizer assim, oxe, mudei, a pessoa nem viu, então é melhor aqui porque não via do mesmo jeito, né? E tinha outros ganhos. Apesar porque todo comportamento disfuncional, ele é reforçado por alguém, por um contexto, por um ambiente. Então, assim, eu vejo a transformação gradativa e isso, para mim, faz parte do meu propósito de vida. Eu sempre disse assim, o meu propósito de vida, ele sempre foi muito bem alinhado. Foi até uma pergunta que me fizeram, a professora fez na graduação,
no quê? Nono período. E ela disse assim, ai, como é que vocês estão? Olha, eu ainda não tinha habilidade social não, viu? Tava desenvolvendo ainda. E ela disse assim, como é que vocês se veem quando sair daqui? E aí os meus colegas de turma, tudo desesperados, ai, eu não sei, não sei o quê. Eu disse, como não? A pessoa no nono período não sabe o que vai acontecer. Pra mim era óbvio, né? Aí eu disse, como não sabe? Eu não sabia pra onde ia, mas eu sabia que eu ia. Eu sabia, eu já tô pronta, já tô agoniada disso aqui, ó. Sai disso aqui. Porque é a construção, é um dos grandes erros das pessoas. Elas querem conquistar o mercado de trabalho quando elas saem, sem estar preparada para ser recebida. Eu não, desde o quinto período, quando eu saio, peguei o meu CRP no dia 8. Não, mentira. Me formei no dia 8, dia 10, dia 9 eu peguei o CRP, porque eu já fazia parte do conselho, né? Eu fui secretária, fui de comissão do conselho, então sempre estive envolvido com CRP. Peguei no dia seguinte, aí passou o final de semana, na segunda-feira eu estava no consultório atendendo. Então, no primeiro dia eu não tinha paciente, tá? Eu só mentia nos stories. O dia foi recheio desse paciente, não tinha paciente nenhum. O automarketing. Foi só marketing. Saber fazer. 3 dias depois eu já tinha um paciente, eu digo, agora não tô mentindo mais não. E aí depois disso não parou. Mas assim, hoje eu ainda não me vejo. Eu sei que possa ser que aconteça, né? Já teve a palestra que eu dei ano passado, tem 1 ano inclusive, essa semana fez 1 ano que eu fui para Portugal. E a palestra de Portugal. E assim, eu sei que vai vir outras, eu sei que tem outros movimentos, mas eu também não quero me precipitar porque eu tenho uma criança em formação, né? Então eu também não posso correr tanto e deixar ele atrás, né? Existe uma família aqui que eu não me incomodo do crescimento ser gradativo. Dá para se consolidar aqui para poder expandir, mas ainda nessas funções tem eu profissional, mas tem eu na principal função que é de mãe. Então eu não posso ir tanto e deixá-lo. Vai ser uma frustração? Não. Aqui está também dentro do meu campo de realização, mas também são prioridades, né? Então eu peso muito isso. Maravilha. Nesse momento, qual é o teu sonho? Nossa, o meu sonho? Olha, meu marido me pergunta isso, sabe? Eu sempre digo, eu não tenho um sonho, não. Eu não tenho. Eu tenho. Né? Eu acho que é trazer a referência. Eu gosto muito de palestrar, eu gosto muito sempre de movimentos, de palco, de conexão com pessoas. Então, assim, acho que o meu sonho é justamente aumentar a minha autoridade dentro do campo de palestras e expandir. E viajar muitas vezes. Depois que você vai para fora do país, né? Eu tive o privilégio de conhecer ali muito mais Portugal, mas também conheci a Espanha. E quando você sai, é um negócio fascinante. Você olha assim e diz assim, caraca, tem sabores que eu nunca provei, tem culturas que eu nunca conheci, cheiros que são diferentes. E isso me apaixonou. Então eu quero também construir uma carreira consolidada no campo de palestras fora do Brasil. Né? Então essa, para mim, são as minhas maiores realizações. E ver o meu filho crescendo, né? Meu filho, ele já diz, eu sou um palestrante internacional, mirim. Então, ver ele crescendo, assim, para mim, com essa habilidade, essa facilidade de comunicação, faz parte da minha trajetória, do meu propósito enquanto mãe e dos meus sonhos também. Ele vai ser o que ele quiser, mas ele tem que ter a habilidade de estar pronto para ter o direito de escolha. Então, esses aqui são os meus sonhos. O que é que você gostaria de ter ouvido na faculdade, na universidade, e que só descobriu depois? Que eu gostaria de ter ouvido, os professores deveriam ter dito, alguém deveria ter alertado, e você só consegue descobrir depois. Eu queria muito ter, eu acho que eu queria ter recebido muito mais, principalmente de profissionais, muito mais assertividade e acolhimento, né? Ter entendido que ali era um comportamento reativo, que eu precisava ter sido acolhida ali e entendido aquilo, para ter uma maturidade e uma leveza muito maior. Eu queria que tivesse muita maturidade entre os próprios profissionais, porque eles traziam as guerras de titãs dele para os projetando nos alunos. Eu queria que não tivesse essa briga de abordagens que diminui muito o campo da psicologia, porque você perde a empatia, o respeito e a discussão rica entre pessoas. Eu queria ter ouvido que assim, olha, dá para se socializar com todo mundo, mas entenda que tem algumas coisas aqui que talvez você merece olhar com mais atenção. Não é sobre que os outros vão atrapalhar o seu crescimento e a sua trajetória. É sobre que você foi de um extremo ao outro. Eu acho que se eu tivesse recebido essa análise num processo, a minha relação social seria muito mais fácil.
Me diga uma coisa, para a gente ir se encaminhando aqui. O quanto a faculdade melhorou você? Entende? Eu não estou falando só das experiências posteriores que tornaram você uma pessoa referência, uma palestrante, enfim. O que a faculdade forjou em você? O quanto ela foi importante para a sua vida? Olha, ela foi muita, porque principalmente o campo, né, da psicologia, ela vem trazer para você provocações, né, vem trazer reflexões, vem trazer para você olhares diferentes pela mesma perspectiva. Você vem perfis de professores, pessoas diferentes, que é o mesmo ponto. É aquilo que eu sempre falo, no melhor. Eita, samuraizinho, filho da... Vem cortar. Vamos terminar. É óbvio. Terminar aqui. É óbvio. Eu não sei mais qual foi a pergunta que eu fiz. Sim, sobre o que a universidade contribuiu, né? Isso. Então, assim, a parte mais rica de todos é porque, assim, a gente sempre sai buscando ouvir as narrativas de quem é cômodo, né? A gente vai buscando aceitação. Então, peraí, Jadinei vai concordar com o que eu vou falar, ele vai me acolher, e eu conto só para ele e não conto para Júlio, né? A gente sai fazendo isso intencionalmente. E aí, quando você está na graduação, principalmente de psicologia, que todo mundo tem uma compreensão por uma abordagem, por uma perspectiva, por uma análise, é o mesmo ponto, mas são 10, 12 pessoas, 20 pessoas, depois a graduação inteira tendo perspectivas diferentes. E você sendo treinado ali na escuta, não somente na escuta do outro, mas na própria escuta, e entender ali as entrelinhas das emoções. Então, assim, ela contribuiu muito para o meu amadurecimento enquanto pessoa, desde a discussão dos campos teóricos, quanto as vivências, né? Existem as vivências, os grupos, né? As aulas de terapias de grupos terapêuticos, tal. Isso era muito impactante. Você via as pessoas que você dizia assim, não gosto não, trazendo a sua vulnerabilidade, confiando ali em você e tendo aquela troca sincera, e você olha assim, poxa, a pessoa não é tão cruel assim, a pessoa não é tão aversiva assim, a pessoa também é uma casca ali. E aí você começa a se sensibilizar e entender que existe uma história por trás daquele comportamento aparente. Então, assim, esse foi o maior ganho e que ninguém tira, né, que foi a universidade que proporcionou, porque não é como a gente falou, né, antes de começar, não era um momento de final de semana, não é um curso intensivão, um curso de verão, foram 5 anos, onde a gente enfrentava desafios diários, né, a gente já teve pneu de ônibus, eixo de ônibus que quebrou, que a gente quase sofria um acidente, a gente perdia o ônibus, tinha que vir de van, pessoas que não se gostavam dividindo a van, as pessoas conflitando, as pessoas tendo empatia por você, a pessoa não gostava de você, mas a senhora olhava e dizia assim, olha, o ônibus está saindo, viu? Eu então dizia, era muito comum você ver pessoas que não se gostavam e dizer assim, peraí, motorista, agora não, que o fulano tá vindo. Então tinha a presença empática e na frente a pessoa dizia assim, não tô afim. Mas você via ali a humanização, você via a disposição das pessoas em buscarem a melhor versão. Então essa aprendizagem que a universidade trouxe, nenhum lugar ensina, sabe? Só lá mesmo. Última pergunta. O que te faz chorar? O que é que me faz chorar? Olha, tem um que eu sempre digo assim, eu tenho pena, como Cortella traz, eu tenho pena de morrer. Por mim, eu disse assim, vou fazer as pessoas exercitarem a gratidão. Então, eu não ligo se eu morrer lá com 120, 130 anos, e eu tiver que ficar ali, a pessoa cuidando de mim. Não tem problema, ela já está dando passos maiores para o céu. Deixa cuidar de mim, tá? Eu estou sendo um instrumento para a pessoa melhorar a paciência, a versão ir direto para o céu. Então, não tem um problema. Mas o meu maior medo enquanto mãe é não acompanhar o crescimento do meu filho. Isso me faz chorar, entendeu? Justamente por estar muito na estrada, por viajar. E aí eu sempre penso, poxa, peraí, será que eu vou dar? E eu sei que eu dou e supro ele palavras de afirmação, eu sou muito carinhosa com ele, aquela coisa toda. E aí eu paro e penso às vezes, poxa, mas e se eu não tiver aqui, né? Como é que vai ser? Que desafio vai ser para ele? Porque ao mesmo tempo ele é recheado de amor e ele sabe essa intensidade, e é isso que também contribui com a segurança dele. Mas e se eu partir? Então, eu vivo muito dia a dia.
Eu vivo mesmo, eu encaro assim, se tiver de ser, vai ser. Infelizmente eu não tenho controle sobre isso, então eu vivo e construo o presente, mas enquanto mãe esse é o meu maior medo. Não existe outra coisa assim que me faça chorar, que eu lembre agora assim, que por ser impactante, né? É só essa questão do meu filho. Desculpa, marido, mas assim... Tá oprimindo. Mas assim, é muito diferente quando você tem uma pessoa dependente de você, sabe? Eu quero ter a oportunidade, eu sempre disse assim, eu quero ter a oportunidade de fazer ele crescer, de ver ele crescer e dizer assim, cara, que admirável essa criança. Ou que ele, pelo menos, assim, quando eu parta, ele tem a estrutura já, uma maturidade para saber lidar com isso. Porque é muito ruim você ter tudo ali, toda a estrutura psicológica, suporte, amor, e de repente você perde, né? Então isso é o que me faz chorar, essa possibilidade de ter uma partida prévia. Respondido. Infelizmente acabou. Ah, meu Deus, tinha que ter um sonzinho. Não vai ter nada. Vai ter. Doutora Jaciane Amorim, agradecemos muito a sua vida. A sua vinda, com certeza, nos traz uma série de reflexões. Mesmo tratando de questões muito técnicas, às vezes, mas com uma profundidade daquilo que não precisa saber da psicologia, não precisa ser profissional formado da universidade, como diz o outro, não é? Mas que aproxima de muitas vivências. Nesses últimos momentos aqui, você falando, eu lembrando de pessoas que passam por isso também. E que talvez também seja o maior medo e que faça chorar. Então, muito agradecido, muito. Às vezes a gente tem medo, desculpa, de chamar algumas pessoas e trazemos algumas discussões que, embora sejam impactantes na vida das pessoas, mas que levam para um outro lado, levam para uma outra circunstância que possa travar mais ainda a vida das pessoas. Então, é um aprendizado nosso, um aprendizado daqueles que nos assistem. Sem muita pretensão. Como eu falo, o podcast surgiu não para ser nem o melhor, nem o pior. Aí eu brinco, tem que ser o preferido. Por que o preferido? Tem que coincidir com a vida das pessoas. Né? Fazer com que as pessoas continuem sonhando, fazer com que as pessoas lembrem do que passaram, né? Mas aprimorar isso e fazer com que esse conhecimento passe a trilhar a vida delas de uma forma mais amena, ou então com mais potencial, que a gente possa encontrar a missão ou concretizar a missão com os nossos propósitos, né? Muita gente abandona isso. Você deve saber, até porque recebe com certeza muita gente no consultório que fala que prefere parar do que continuar, né? Para não falar outras palavras. Mas muito agradecido pela sua vinda. Agradecer também, claro, o marido que está aqui presente, né? Marido, filmmaker momento, e outras de coisas. opressão, mas muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Agradecer ao Clécio por mais uma vez estar com a gente. Valeu, Michele, produção. A produção. Aí ele veio tirar onda dele. Uma dele. E aos ouvintes, telespectadores e ouvintes. Até a próxima quinta-feira, não, daqui a 15 dias. Valeu. Tchau. Tchau.